Paz do Senhor, adolescentes. Eu sou a professora Maria Cristina, né, da classe dos adolescentes. E hoje é a nossa 7ª aula que fala da revista que fala sobre a família cristã. E um assunto que envolve a família é o assunto do divórcio também, da separação, né? Que tem acontecido muito no meio evangélico. Porque fala da família, então vamos falar sobre a separação, o divórcio, né? Então, o tema desta lição é muito delicado para abordar, pois vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito da família, ao mesmo tempo em que vemos outras organizações familiares surgindo, né? Outros modos de família que a sociedade está impondo. Hoje vamos estudar sobre a separação entre os pais e como deve agir nessa situação tão delicada, sendo uma referência do amor de Deus na sua família, né? Vamos para a parte número 1, que fala assim: entendendo a vontade de Deus para a família. Como vimos em lições anteriores, o chamado do homem a se unir a uma mulher e formar com ela uma única pessoa. Mas como assim? Como assim uma única pessoa, né? Ninguém no mundo consegue formar duas pessoas numa só, né? Mas esse sentido aqui, que diz lá em Gênesis 2:24, assim, ó, formar com ela o homem ao se unir a uma mulher e formar com ela uma única pessoa. Como assim, né? Isto envolve o quê? Os dois num só pensamento, os dois num só objetivo, os dois focados na formação da família, no desempenho da família, no sucesso da família. Isso quer dizer, não está falando de uma forma literal. O que é uma forma literal? Unir a uma pessoa, duas pessoas se fundirem em uma, né? Fisicamente isso não existe, mas de uma forma que o casal esteja num só pensamento, num só foco na família, formando a sua família e que tenha um ponto de partida. Então, tudo isso é o ponto de partida para a formação da família. Isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus, como ratificada por Jesus, né? Jesus falou sobre a família. Assim já não são duas pessoas, mas uma só, mas não no sentido literal, como todos nós podemos entender, né? Mas no sentido que eu já expliquei anteriormente, que a família tem um só propósito, né? Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Isso são advertências de Jesus. Escreveu o evangelista Mateus, né, no capítulo 19, versículo 6, como está escrito aqui. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. São conselhos de Jesus. A vontade de Deus para um casal é que não haja a separação. Como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a sua vida? A expressão bíblica sobre a unidade familiar implica diversos problemas que uma possível separação causa na família. O mais terrível é o rompimento da unidade familiar, que sabemos é o lugar para habitar o amor de Deus
derramados sobre nós. Não como ensinamos em aulas anteriores, né? A família foi instituída diretamente por Deus. Deus não mandou ninguém instituir a família. Ele instituiu diretamente, né? Portanto, ele quis que a família fosse o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. A vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel. Portanto, Deus não é favorável para o divórcio, não é favorável, né? Porque Deus quer que a vontade dele que seja uma união indissolúvel, que não se dissolva e que ela cumpra o seu papel diante do mundo e derrame as bênçãos de Deus sobre os membros desta família, né? Então, todos os membros da família que sejam felizes, cada um fazendo o outro feliz, né? Uma família feliz. Este é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus. Segundo a declaração de Jesus em Mateus 19:6, a família na criação de Deus tinha como objetivo original ser uma instituição orgânica. O que é uma instituição orgânica? É algo original, algo verdadeiro, né? Não tem aquela expressão assim que quando a gente vai na feira, compra alimentos orgânicos, alimentos originais, alimentos sem veneno, sem agrotóxico, né? São coisas puras. Então, o objetivo original que Deus tinha era ser uma instituição orgânica, sem qualquer fragmentação, sem qualquer mistura. Isto era uma das principais características da vida social da família hebraica. Na sociedade hebraica, a família era o âmago da estrutura social. O que é o âmago? O âmago é o centro, né, da estrutura social, porque a família é a célula máter, quer dizer, a célula mãe, né? A palavra máter é uma palavra latina, de origem latina. Então, a família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Então, a família hebraica era o âmago da estrutura social, assim como a sua importância estava em manter todas as demais estruturas dessa sociedade. Porque podemos ver uma família que é saudável, ela se torna uma sociedade saudável, né? Então, a sociedade de modo a servir como base sólida para o estabelecimento da religião e da nação dessa sociedade. Além disso, depreendemos mais claramente, quer dizer, explicamos mais claramente do chamado de Abraão e da sua família, né? Formada para ser um centro de comunhão e de cooperação entre os cônjuges, né? Um núcleo por meio do qual as bênçãos divinas fluiriam e se espalhariam sobre a terra. Essa é a vontade de Deus genuína, né? Original. O primeiro tópico diz assim: compreendendo a realidade da separação. Por quê? Porque existe a família, então existe a realidade da separação, do divórcio na família, né? Na família da sociedade, na família, em muitas famílias cristãs também, por vários problemas que dificultam ali, né, a vivência da família. Os casos de separação na família têm aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família. Por outro, dentro do meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, né? Todo mundo querendo as coisas de uma forma imediata, né? Todo mundo querendo as coisas rapidamente, de uma forma
como se diz assim, a expressão para ontem, né? Nem para hoje não é, para ontem. Então, um reflexo de imediatismo, até mesmo para tomadas de decisões, pessoas tomando decisões de uma forma sem pensar, né? E isso reflete na família, no crescimento da família, em todas as coisas, né? Que decisões tão críticas sem pensar, sem levar em consideração o contexto familiar, que será afetado com uma separação, principalmente os filhos, né? Porque os filhos, eles sofrem com a separação, né? Isso dá aquele vazio no coração deles. Os filhos que não possuem culpa nenhuma nessa situação, né? Porque não foi eles que fizeram essa situação, que desencadearam essa situação. Os filhos não possuem culpa nessa situação. Normalmente são os que mais sofrem, né? Infelizmente. E traz o que? Raízes de amargura, trazem traumas, né, para os filhos, e isso é muito triste mesmo. Infelizmente, vivemos em um mundo marcado pelo pecado, o que acaba por embaçar a imagem original, né, a imagem original da perfeita criação de Deus para o nosso mundo fica embaçada por causa dessas coisas que infiltram no meio da família. E isso inclui a família. O próprio Jesus nos deu um aviso quanto ao viver nesse mundo. Sim, ele nos falou que teríamos vida de abundância. Vida de abundância é uma vida. O que é abundância? É uma vida que você tem para você, para sua família, e uma vida de abundância é aquilo que transborda para outras pessoas também. Você tem no seu lar e aquela abundância tanto que transborda como um copo cheio, né? Um copo cheio, muito cheio, ele vai transbordando, vai derramando. Então, quer dizer, aquela felicidade na família vai sendo em abundância, ela vai transbordar para outra família, vai transbordar para outras pessoas que estão ali por perto, né? Que convivem, né? Mas ele também deixou bem claro as regras do jogo, as regras do jogo, como lidar com as situações, né? No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Ele disse: eu venci o mundo. Quer dizer, ele quer dizer assim: se eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Vocês têm possibilidade de vencer, né? Não quer dizer que todas as famílias vão vencer. Por quê? Porque não observam as palavras de Jesus, né? Mas ele quer dizer assim que as famílias, se eu venci o mundo, então as famílias vão ter possibilidade também de vencer o mundo. São diversos tipos de problemas familiares que podem causar o sofrimento da família e podem levar ao processo de uma separação dos pais e a sua consumação. Nas Escrituras, vemos Jesus falando que um dos problemas principais para o acontecimento de uma separação, primeiramente, é a dureza de coração. Porque se a família passa por problemas, dificuldades, né? Muitas muitas coisas que envolve, mas se houver o que? Um quebrantamento de coração, aí tudo se resolve, né? Com raciocínio, com paciência, com oração, tudo se resolve. Mas um dos acontecimentos, principais acontecimentos da separação é a dureza do coração, porque acontecem os problemas e as pessoas ficam com dureza de coração, não querem se perdoar, não querem ter uma vida assim voltada para Deus. Então fica difícil, né? Às vezes nossos pais são os que possuem o coração mais endurecido. Mas o que podemos fazer, né? Vocês como adolescentes, nós como adultos, né? O que podemos fazer? Podemos
ser um copo cheio de felicidade, de amor de Deus, da bênção de Deus para nós transbordarmos nesta situação. Então, o tema do divórcio é, sem dúvida alguma, um dos principais, um dos mais polêmicos na visão dos evangélicos em geral, diante da ética cristã. De um lado, há os que não aceitam, em hipótese alguma, entendendo que o casamento é indissolúvel, de modo radical, né? Também não pode ser radical. Por quê? Embora foi o propósito de Deus de um casamento indissolúvel, mas dependendo da situação, não pode partir para o modo radical, né? Tem que ser analisado. No outro lado, há os que aceitam sob determinadas circunstâncias, buscando base para tal entendimento. Então, como eu disse, né, não pode ser, embora o casamento original seja o propósito de Deus indissolúvel, mas não podemos colocar o modo radical, porque às vezes no casamento começa-se o quê? A ter problemas de ordem até policial, coisas, violência. Então, precisa ser analisado. Então, a pessoa não pode ficar sofrendo ali violência em cima de violência, e o casamento sendo indissolúvel de um modo radical. Precisa-se ter o quê? Uma avaliação em tudo isso, né? Não queremos ser dogmáticos, mas compartilhar o que temos aprendido com base na palavra de Deus sobre esse difícil assunto que tem preocupado muitas famílias e a liderança cristã. Vale salientar que já é um grande número de divorciados no meio evangélico. A legalização do divórcio no Brasil despertou a disposição de muitos cristãos que enfrentam turbulências no matrimônio, a buscar a porta de saída para uma relação problemática. Tais pessoas enfrentam o dilema de entrar num caminho que seja ilegal, de acordo com a lei do país e a legitimidade do divórcio diante da Bíblia Sagrada. Lembrando que essa palavra divórcio foi mencionada muitas vezes no Velho Testamento, até por Moisés. Por quê? Moisés falou sobre o divórcio para a proteção na época, para a proteção da mulher, porque os maridos, por qualquer coisinha, deixavam suas mulheres e as mulheres ficavam à mercê da sociedade, na marginalidade, ficavam totalmente desprovidas de tudo, né? Morriam até de fome, porque elas não podiam trabalhar e ficavam sem o marido por qualquer motivo. Então, por isso Moisés falou sobre o divórcio, porque ela teria uma garantia, uma carta de divórcio, mostrando que ela estava livre para um novo casamento, né? Para que alguém se interessasse por ela. Foi por isso que Moisés mencionou sobre isso. Então, aqui fala assim, o dilema de entrar num caminho que seja legal, de acordo com a legislação do país, e a legitimidade do divórcio diante da Bíblia Sagrada, né? Separação, o segundo tópico, separação. E agora? Quando acontece a separação? O que vamos fazer agora, né? O adolescente, o adulto em geral, ele se depara com esse problema. E agora? Qual a solução? Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação, né? Às vezes um adolescente que esteja com o seu copo transbordando de amor de Deus, da palavra de Deus, como se fosse um copo transbordando, tem abundância de amor, ele pode alterar a situação do pai e da mãe que esteja nessa situação. Então, você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação, da separação, e com a ajuda de Deus, retomar a comunhão na sua família. Então, uma pessoa
que esteja na direção de Deus, ela pode muitas coisas, né? Ela pode alterar o rumo da situação. Em primeira instância, ore ao Senhor, peça a direção e a sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida. Então, a palavra que nós falamos, ela pode gerar vida e pode gerar morte, né? Então, dependendo daquilo que falamos, da maneira que falamos, né, com o teor que falamos, né? O teor é o que? A gravidade que falamos, a maneira carinhosa que abordamos certos assuntos pode trazer vida, né, para as pessoas. Por isso, use as palavras com cuidado e na hora certa. Saiba que há momentos em que o silêncio também é a melhor solução. Há momentos que não se deve se envolver, né? Lembre-se sempre, você deve honrar e obedecer os seus pais. Não importa a situação, não importa a posição que eles vão tomar. A sua posição deve ser do filho, né? Honrar e obedecer os seus pais. Uma conversa franca com os dois pode ajudar. Efetivamente, o que é efetivamente? De uma forma efetiva, de uma forma verdadeira, de uma forma que dê resultado, né? Efetivamente, a esclarecer o caso. E uma entrega verdadeira pode fazer o desencontro tornar-se encontro. Olha só, um adolescente, ou um adulto, ou uma criança pode tornar o desencontro, tornar-se um encontro fecundo, um encontro produtivo, um encontro de reconstrução da família. Procurar auxílio especializado para a resolução de conflitos familiares pode ser também uma boa alternativa. Só não é melhor do que o perdão. Procurar ajuda de um psicólogo, né, de um conselheiro, de um pastor que aconselha, né? É uma boa alternativa. Só que se caber naquele problema um perdão, nenhuma dessas ajudas vai resolver o problema, porque o perdão está entre o casal, né? Um pedindo perdão ao outro. A esmagadora maioria dos conflitos familiares pode ser resolvida com uma conversa e com a liberação do perdão. Uma conversa franca com o pastor de sua igreja e a sua esposa e com uma família de amigos de confiança pode ser a mão de Deus, a mão amiga de Deus, agindo para restaurar a família. Um bom conselho, uma boa palavra. Afinal, Deus nos colocou lado a lado para que pudéssemos ajudar uns aos outros, né? Nossa comunidade cristã tem como objetivo ajudar para seguirmos juntos fielmente no caminho do Senhor. Então, como essa é uma lição para adolescentes, né? Então, um adolescente também, ele pode ajudar os seus pais a ter um reencontro, né? Como nós lemos anteriormente, a ter um reencontro frutífero. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível, dependendo do caso, né? Se for violência, se for um caso irreversível, aí a coisa toma outro rumo. Nem por isso seu pai deixou de ser o seu pai. Nem por isso a sua mãe deixará de ser a sua mãe. Cabe a você respeitá-los em suas escolhas, obedecê-los e honrá-los. Sobre o resto, entregue tudo nas mãos de Deus, pois Ele sabe como fará o melhor, né? Concluindo a nossa lição, então, destacando uma palavra, né? Você, como adolescente, como jovem, no caso adolescente, que é a revista dos adolescentes, né? Você, como adolescente, pode ser o canal de Deus para que o seu pai e a sua mãe se reconciliem, passem pelo processo do reencontro, da reconciliação. Conclusão desta lição, que fala sobre a separação, né?
No processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, orando e buscando ser o reflexo do amor de Deus, né? O reflexo, você refletindo o amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia na sua família, né? Não sendo um canal de discórdia, mas um canal de bênção, um canal de reconciliação, um canal de harmonia, um canal de comunhão, um canal de restauração. Ao falar com seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor, né? A maneira que você fala, o teor das suas palavras, né? A resposta delicada acalma o furor. Às vezes a pessoa está furiosa, mas o teor daquela palavra, ou uma resposta delicada, com todo amor e carinho, ele acalma o furor, né? Aí a pessoa passa a se sentir diferente. Mas a palavra dura aumenta a raiva. Está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva, né? Então, que o adolescente seja um canal de bênção, seja um copo transbordando que vai alcançar a sua família. De uma forma, a restauração, a comunhão, a harmonia na sua família. Como uma palavra delicada que acalma o furor. Então, ficamos agora, para a próxima aula, né? A próxima aula é com o nosso irmão Rodrigo. Então, ele vai tratar outros temas, né? E Deus abençoe os irmãos e estude em casa por essa lição. Deus abençoa aos irmãos. Em nome de Jesus.